Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e cá estamos em mais um Hélio Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários do vídeo. E hoje nós temos a seguinte pergunta que veio da Camille Marie. Hélio, fale mais sobre as insígnias da encarnação que você mencionou neste vídeo que foi sobre os ceifadores, né? Alguém sabe do que se trata? Ela disse que pesquisou no Google, mas não encontrou nada. O que é que são as insígnias da encarnação? As insígnias da encarnação é o mesmo que nós sairmos vencedores deste processo encarnatório. Mas o que é que significa isso? É o que nós veremos neste vídeo de hoje. Então vamos lá. As insígnias aqui é uma metáfora ou uma analogia até de certa forma a um troféu, a uma medalha de consagração. As insígnias da encarnação é como se a gente tivesse vencido esta trajetória encarnatória. Quando a gente analisa, por exemplo, o sistema social que nós estamos inseridos hoje, é um sistema capitalista, o que seria vencer dentro de um sistema capitalista? Qual é a insígnia desse sistema que nós vivemos? Com certeza está contido neste vencer uma manifestação de sucesso financeiro para que a gente tenha as melhores casas, para que a gente tenha o carro do ano, para que a gente tenha os últimos lançamentos tecnológicos em eletrônicos e tudo mais o que o dinheiro pode comprar. Mas quando nós tratamos de encarnação, o que é que está em xeque? O que significa vencer? Nós estamos atualmente na condição de seres humanos. Isso engloba uma série de coisas. Mas, resumidamente, se nós estamos seres humanos, o objetivo é que nós sejamos humanos. Este é o primeiro passo. É isso em que consiste as insígnias da encarnação, que a gente seja humano e que a gente passe a viver, a vivenciar a partir dos paradigmas dos valores humanos, que nada mais são do que desdobramento dos valores do grande amor, que traz consigo respeito, traz consigo fraternidade, harmonia, paz, consciência de sustentabilidade, enfim, uma série de outras coisas que são desdobramentos dos princípios do amor, dos princípios de ser um ser humano. E este é o primeiro passo e o que se pede majoritariamente, o que a espiritualidade, o que o universo nos pede. Depois disso, a gente pode colocar sim, como também fazendo parte das insígnias da encarnação, que a gente tenha um conhecimento, um gerenciamento e que aprendamos a utilizar aquilo que nós dispomos. E o que é que nós dispomos? Bom, nós dispomos de 4 veículos, podemos dizer a grosso modo, que é o veículo físico, o veículo energético, vital, prânico, enfim, como você quiser chamar, o veículo emocional e o veículo mental. Ou se quiser, podemos chamar esses dois, emocional e mental, de uma coisa só, como sendo o nosso veículo psíquico. Isto tudo ocorre simultaneamente. A gente está fazendo aqui essa divisão só para que a gente possa entender, por caráter pedagógico. Mas tudo isso ocorre simultaneamente em nós e não tem como nós separarmos. O segundo ponto, então, de insígnias da encarnação é a gente aprender a gerenciar e melhor utilizar tudo isso. Mas por que é o segundo aspecto? Por que não é o primeiro, quem sabe? Porque o primeiro é, de fato, a gente cultivar e viver, despertar os valores humanos em nós. Por quê? Nós temos muitos exemplos, ao longo da história da nossa humanidade, de pessoas que têm uma profunda capacidade de gerenciamento, de utilização desses veículos, físico, emocional, mental e energético, tem uma capacidade de persuasão, ou seja, uma capacidade de domínio da sua ferramenta mental, domínio das faculdades humanas, mas que não aplicam a partir do primeiro passo, que é valores humanos.
E aí fazem isso de modo a criar mais cisão, a alavancar um egoísmo e uma ausência de fraternidade, culminando nisso tudo que a gente está vendo hoje em dia aí. Por isso que o primeiro passo é a gente desenvolver os valores humanos. É isso que a espiritualidade e que a vida nos pede nessa encarnação. Se nós invertermos essa ordem, como nós já comentamos, pode dar muito ruim, né? O destino que a gente cria, os karmas, as ações que nós empreendemos. E neste caso é talvez melhor que nós não tenhamos a capacidade de gerenciar e de utilizar bem os veículos que dispomos. Porque imagina, né? Se nós temos uma ignorância em relação aos valores humanos, nós podemos estar caminhando para um penhasco, para um abismo. E se nós compreendemos e gerenciamos bem aquilo que nós dispomos, as ferramentas, a gente pode arrastar muita gente e muitas vidas para esse abismo junto. A gente pode construir e causar muita destruição. Então, caso a gente não tenha bons valores armazenados em nosso peito, em nossa consciência e coração, é melhor, inclusive, que a gente não saiba como utilizar tudo isso que a gente tem, os nossos potenciais humanos. Todos nós que chegamos ao encontro da espiritualidade, eu tenho certeza que a primeira das nossas motivações, por mais que não seja simples, a gente sabe que esse processo de desenvolver os valores humanos exige, né, bastante de nós, mas eu tenho certeza que você tem este ponto como premissa. O restante vai sendo trazido a nós, inclusive por acréscimo. Porém, é importante que a gente saiba também como fazer isso, como desenvolver esses valores e também como gerar uma habilidade para ter um gerenciamento e uma boa utilização dos veículos que dispomos. Muito bem, o primeiro passo, vou entregar aqui uma parte, né, de uma receita, não é a única que funciona, evidentemente, porque nós somos seres completamente subjetivos, o que funciona para mim pode não funcionar para você e está tudo bem, mas de modo mais genérico, como que a gente pode alavancar isso em nós? A primeira coisa é nós criarmos um senso de autorresponsabilidade pelo nosso processo educativo. Porque muitas vezes nós terceirizamos a nossa formação. A gente terceiriza para uma instituição, seja ela de educação ou religiosa, o desenvolvimento da nossa espiritualidade ou o desenvolvimento da nossa educação moral, pode-se dizer, ou até mesmo técnica numa determinada área. Mas quando nós realmente reconhecemos que nós somos responsáveis por aquilo que nós aprendemos, inclusive, não só pelo que nós fazemos, porque o que nós fazemos é um desdobramento daquilo que aprendemos, as coisas começam a caminhar de modo mais fácil. Claro que eu estou dizendo isso se você possui as condições para isso. E eu imagino que se você esteja aqui comigo é porque tem, assim, condições. Você provavelmente possui uma capacidade física legal, né, que te permite ir atrás das situações, buscar informações, conhecimentos e o que mais for necessário. É possível que você tenha também uma capacidade mental em harmonia, não tenha grandes distúrbios que te impedem de aprofundar em investigação, em conhecimento. É provável, e hoje, graças à internet, inclusive, nós temos isso muito facilitado, que nós tenhamos facilidade de acessar essas informações e conhecimentos para construir o nosso processo de formação. Nós temos inúmeras pessoas disponíveis, nós temos professores, mentores, mestres, instrutores que estão disponíveis também. Nós estamos numa condição social que nos permite ir atrás disso. Não estamos, por exemplo, num núcleo de uma grande guerra, como a gente vê que está acontecendo, que lá as pessoas não têm condições nesse momento de irem atrás, né, porque a sua sobrevivência é o que está falando mais alto. Então nós temos também condições de mantermos os nossos itens de necessidade básica supridas, de moradia, de alimentação, enfim, para irmos atrás. Então nós temos as condições que assumimos então, ou que assumamos a nossa responsabilidade pelo nosso processo de educação em todos esses pontos.
a nível físico, a nível energético, a nível emocional, mental ou psíquico, como nós já comentamos. E isso nós criamos, a partir do nosso autoconhecimento, a melhor forma de traçar essa educação pessoal. Mas eu posso trazer, e trarei agora, alguns exemplos. A nível físico, nós temos muitas opções, mas que a gente estabeleça um ritmo harmônico ao nosso corpo. Nos coloquemos em movimento, em atividades físicas, seja em práticas de arte marcial, cultivando esportes, caminhando, corrida, dança, enfim. Que nós coloquemos em movimento, nos colocamos em harmonia o nosso corpo, livre de um ostracismo, de uma inércia absoluta. Não, cultivar a educação do nosso corpo, do nosso veículo físico. A nível energético, o que a gente pode fazer é estar em contato com a natureza, estar em contato com as plantas, com os animais de estimação, cultivar a convivência com pessoas, não nos isolarmos, porque é nessa convivência que há troca energética e que nós nos renovamos energeticamente, inclusive. Contemplar a natureza, tomar sol alguns minutos por dia de modo frequente, exercícios energéticos, inclusive, ou ainda tomar banho, né? O banho é uma coisa que nos limpa energeticamente, renova as nossas energias. São simples exercícios, nada muito complexo, mas que exige uma dedicação nossa para isso. Senão a gente vive num mecanicismo, num piloto automático, correndo atrás de algumas coisas e nos esquecemos do nosso equilíbrio vital. E a nível psíquico, emocional e mental, é nós colocarmos bons estímulos para a nossa psique, para que ela tenha elementos de saber o que é bom de fato. Cultivarmos boas músicas, estarmos em contato com as artes que nos elevam, nos inspiram, que a gente cultive boas leituras para trazer justamente a formação psíquica da nossa mente, da nossa racionalidade, da forma de pensar mais adequada, cultivando um discernimento, uma lucidez no pensar, consequentemente no agir. A própria prática da meditação, para investigar mais profundamente tudo aquilo que nós cultivamos até então e que transformemos para trazer novos estímulos, nos educar. A meditação serve para isso, sem dúvidas. Bem dizer aos demais. A própria oração, que é um diálogo de boas intenções, colocar bons estímulos e desejos, inclusive para o mundo. Possuir, por que não, um diário de reflexões, para que a gente vá acompanhando todo o nosso processo de formação. Resumindo, as insígnias da mente, as insígnias da encarnação, melhor dizendo, é nós conquistarmos as insígnias da mente, dar um bom direcionamento a essa ferramenta que nós temos e que apenas nós temos aqui no planeta. Isso é o que nos diferencia, o que nos distingue dos animais, das plantas, dos minerais, que compartilham conosco o corpo físico, no caso dos minerais, o corpo energético, no caso das plantas, além do físico, e o corpo emocional, no caso dos animais, além do energético e do físico também. Para estes níveis evolutivos, para estas hordas evolutivas, o ponto de insígnia está em vivenciar cada uma dessas realidades, vivenciar as emoções, vivenciar a energia que manipula e vivenciar uma experiência física no caso dos minerais. Em nosso caso, é tudo isso, mas também vivenciar uma capacidade de desenvolvimento da nossa mente. A nossa capacidade de atenção, de concentração, de memória, de eleger onde colocar a nossa consciência, de pela nossa própria vontade nos sintonizar com o que desejamos, com o que queremos e que de preferência seja aquilo que estimule os valores humanos para que a gente seja de fato humano, o que é a nossa condição atual. Se isso for feito, nós estaremos com a consciência tranquila, independente, a nível individual me refiro, independente do que aconteça, porque é apenas isso que nós temos controle
Do resto, não é possível controlar nada. A gente pode sim colocar todas essas boas intenções, nos criarmos de modo produtivo a nível educacional interno, mas no fundo nós não temos controle de nada que ocorre em nosso externo. A gente vê aí os movimentos mundiais que estão acontecendo e nós podemos sim estar profundamente em paz e tranquilos, sabendo que fizemos a nossa parte, caso a gente assuma a responsabilidade pela nossa formação. A gente sabe com o que se identifica, sabe e coloca energia para alavancar um determinado campo, mas fazendo a nossa parte e ainda assim isso não acontecendo a nível maior, muito bem, a gente está tranquilo com a nossa consciência, com a espiritualidade, com Deus, com o grande amor, com as forças maiores do universo. E é isso que nos cabe. Claro que tudo isso vai nos trazendo também uma consciência de saber melhor lidar com tudo que nos chega. Esse é o ponto central, esse é o ponto elementar da nossa encarnação. Isso são as insígnias da encarnação e eu espero ter contribuído neste vídeo com o seu entendimento e de alguma forma. Agradeço muito a sua companhia e nós temos algumas possibilidades aqui no canal também agora, fico muito feliz. Abriu a possibilidade dos membros, caso você queira contribuir com o nosso trabalho, torne-se membro aqui do canal. Nós temos novidades. O que eu vou dizer? Será que eu anuncio já agora? Vou anunciar. Vocês sabem, e se não sabem, estão sabendo agora, que nós temos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um centro terapêutico que é o CALI. Nós dispomos de algumas ferramentas terapêuticas lá, como inclusive as constelações familiares. E quem tornar-se membro aqui do canal, a partir do segundo nível de membro, que é o membro ou da paz ou membro da bondade, estará concorrendo mensalmente a um sorteio de uma sessão de constelação familiar. Então fica esta nova notícia aqui e claro, fechado o mês, eu divulgo na aba das comunidades o sorteio que nós fizemos e depois você entra em contato para agendar a sua sessão. Esta é uma das novidades que nós estamos inserindo para os membros, além de tudo aquilo que nós já oferecemos, né, que está descrito ali nos benefícios. E é isto. Eu agradeço muito a sua companhia. Mais uma vez, nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fique na paz e até mais.